Nesse vídeo, você verá sobre a rotina baixa de duplicatas a receber e baixa de duplicatas a pagar. Para abrir a rotina baixa de duplicatas a receber, clique nesse botão de atalho ou acesse o menu Financeiro, Duplicatas a receber, Baixa de duplicatas a receber. Nessa parte da tela é onde são feitos os filtros para carregar as informações. Aqui você pode filtrar por estabelecimento, pessoa, endereço de entrega. Esse campo normalmente é utilizado para quando o cliente é uma construtora, por exemplo. Dessa forma dá para filtrar só as duplicatas referentes a determinada obra. Também é possível filtrar por portador, tipo de parcelamento, data de emissão e vencimento. Outra opção de filtro seria pelo número de duplicata, nosso número, número de fatura e número de nota. Para exemplificar, vamos fazer o filtro por pessoa e data de vencimento. Lembrando que no caso do campo pessoa, você pode filtrar pelo código, nome e CPF do cliente. Então, depois de informar os filtros, para carregar as informações, clique nesse botão Executar ou pressione as teclas Ctrl P. Feito isso, nessa parte da tela vão aparecer todas as duplicatas pendentes conforme o filtro selecionado. O procedimento para fazer a baixa de uma duplicata é bem simples. Basta selecionar a duplicata nesse campo e depois informar o tipo de pagamento através desse botão. Note que as duplicatas selecionadas ficam na cor azul, as duplicatas que estão em atraso vão ficar na cor vermelha e as duplicatas que estão com um vencimento em dia aparecem na cor preta. Nesses campos aparecem os valores totais de algumas colunas, considerando todas as duplicatas que foram carregadas na tela. E nesses campos acima vai aparecer os totais somente das duplicatas que estiverem selecionadas. E nessa parte da tela também é possível conferir o total geral de todas as duplicatas. Abaixo, o total a receber das duplicatas que foram selecionadas. E no campo total acertado, aparece quanto que já foi feito o acerto através dessa tela. No caso do campo porcento mensal de juros e carência, os valores desses campos já são carregados automaticamente. E se você tiver acesso, é possível aplicar uma porcentagem de juros diferente. O mesmo serve para a carência. Então, quando houver a necessidade de alterar esse tipo de informação, depois de digitar os valores que deseja, clique novamente no botão Executar. Dessa forma, o sistema vai recalcular os juros conforme o valor da porcentagem e a carência que foi informada. Se houver também a necessidade de zerar os juros, você pode utilizar esse botão. Observe que essa duplicata, por exemplo, está com os juros de R$ 33,44 e ao clicar no botão Zerar juros, o valor dessa coluna vai ficar zerado. Outra opção seria a possibilidade de alterar a data de recebimento. Nesse caso, quando houver essa necessidade, primeiro selecione a duplicata que deseja, depois informe a data e clique no botão Aplicar data. Com isso, a data de recebimento foi alterada. Se na tua tela estiver liberado, através desses campos, é possível incluir descontos sobre as duplicatas, através desses dois campos, que é descontos em reais e descontos em porcentagem, e também descontos sobre os juros, em reais e também em porcentagem. E ainda, se precisar, é possível incluir manualmente juros e multas sobre as duplicatas selecionadas.
basta digitar os valores que deseja nesses campos e depois clicar nesse botão para que o sistema aplique os juros ou a multa ou os descontos nas duplicatas que estiverem selecionadas. Nos campos ao lado, é possível visualizar o saldo da pessoa selecionada de conta pessoal e de duplicatas a pagar. É mais comum ter saldo em duplicatas a pagar quando o cliente selecionado também é um fornecedor. Dependendo de como sua empresa trabalha, o cliente pode usar o saldo desses créditos para abater no acerto de duplicatas pendentes. Outro campo disponível nessa parte da tela seria o portador. Por padrão, as duplicatas elas já estão vinculadas a um portador. É possível conferir essa informação através dessa coluna. Porém, quando você precisar mudar o portador para receber uma duplicata, você pode fazer essa alteração através desse campo. Com relação ao procedimento para baixar a duplicata, primeiro você deve selecionar as duplicatas que deseja fazer a baixa, depois clique no botão Pagamento. Na tela que aparecer você pode indicar como que será acertada a duplicata, se é em dinheiro, cartão, conta pessoal, cheque ou duplicata. A opção de duplicata normalmente será utilizado no caso de renegociação, que é o processo quando é gerado uma nova duplicata para o cliente. E também no caso de abatimento, que seria quando a sua empresa possui contas a pagar para o cliente. Nesse caso, através dessa opção, é possível fazer o acerto das duplicatas abatendo do saldo a pagar para o cliente. Para esse exemplo, vamos fazer uma parte do acerto em cartão e a outra parte em dinheiro. Então, primeiro vamos informar aqui o tipo de cartão que será utilizado, qual que é a forma de parcelamento, o valor que será acertado em cartão. Agora vamos clicar no botão Gerar para criar o acerto de R$200 em cartão. Agora vamos clicar no botão Salvar. Note que ainda falta R$ 1.186,15. Vamos supor que o cliente não tinha notas pequenas, então ele acabou dando um valor a mais. Vamos informar aqui que ele deu 1.200 em dinheiro. Então, nesse caso, acabou gerando um valor de troco para o cliente. No caso de troco, automaticamente o sistema já lança como dinheiro. Porém, aqui você pode escolher outras opções, como conta pessoal, deixar esse troco em conta pessoal para o cliente. Ou também dar o troco em cheque. Para esse exemplo, vamos deixar em dinheiro mesmo. Se houver a necessidade de limpar os pagamentos para informar novamente, você pode clicar com o botão direito nessa parte da tela e utilizar essas opções. Então, depois de informar os valores do acerto, clique no botão OK. Feito isso, para concluir o acerto, clique no botão Salvar. Após esse procedimento, as duplicatas serão quitadas e não vão mais aparecer nessa tela, pois aqui só aparecem as duplicatas que ainda estão pendentes. Então esse é o processo mais comum a ser feito: selecionar a duplicata, informar o tipo do acerto e depois clicar no botão Salvar. Porém, dependendo de como sua empresa trabalha, pode ser que surja outros tipos de situação. Por exemplo, pode ser que a duplicata esteja em cobrança. Nesse caso, talvez ela também esteja bloqueado para fazer a baixa. Quando a duplicata estiver em cobrança, nessa coluna vai aparecer essa bolinha. E se clicar sobre ela, também é possível visualizar alguns detalhes referentes a essa cobrança. Outra situação que pode acontecer seria de outra pessoa fazer o acerto das duplicatas do cliente. Nessas situações, você pode indicar a pessoa que fez o pagamento através desse campo.
Pode ser também que o cliente efetue o pagamento somente de uma parte do valor da duplicata, que seria um recebimento, no caso, parcial. Então, por exemplo, digamos que a duplicata dele é R$ 46,81. Digamos que ele vai pagar apenas R$ 30. Nesse caso, você pode fazer a baixa normalmente, que o sistema vai controlar o valor que foi pago e o valor que vai ficar pendente. Outra opção disponível nessa tela seria a possibilidade de consultar a nota que gerou a duplicata. Para fazer isso, clique com o botão direito sobre a duplicata e escolha a opção Consultar nota. Na tela que aparecer, você pode conferir várias informações sobre a nota, inclusive os produtos que foram vendidos nela. Com relação à visualização dos dados na tela, aqui você pode mudar a posição das colunas. Para fazer isso, basta clicar sobre o nome da coluna e arrastar até a posição que você deseja. E através dessa opção, você também pode incluir ou remover colunas na tela. Para fazer isso, basta marcar ou desmarcar as colunas que deseja. E também, se arrastar alguma coluna até essa parte da tela, você pode criar agrupamentos. Então, se quiser criar agrupamento por data de vencimento, por exemplo, basta arrastar a coluna até essa parte da tela, que as informações serão agrupadas na tela. Para desfazer o agrupamento, basta arrastar novamente a coluna para essa parte da tela. Outra opção seria ordenar as informações na tela. Para fazer isso, clique uma vez sobre o nome da coluna, que as informações serão organizadas. E se você tiver acesso, através desses botões, também será possível gerar recibos, relatórios personalizados e outras opções de impressão, como boleto, carnê, recibo e promissórias. Então, essa é a rotina para a baixa de duplicatas a receber. No caso de duplicatas a pagar, essa rotina pode ser acessada através desse botão de atalho ou através do menu financeiro, duplicatas a pagar, baixa de duplicatas a pagar. O procedimento nessa tela é praticamente o mesmo da rotina de duplicatas a receber. Tem os mesmos filtros, também é possível visualizar o saldo da conta pessoal e de duplicatas, também é possível escolher o portador, mudar a pessoa, e o processo para baixar a duplicata também é o mesmo. Basta selecionar as duplicatas que deseja efetuar o pagamento, escolher o tipo de acerto e depois clicar no botão salvar. Lembrando que no caso de duplicatas a pagar, aqui nos tipos de pagamento também vai ter a possibilidade de efetuar pagamento de contas utilizando o cheque de terceiros. Nesse caso, basta selecionar o cheque de terceiro nessa coluna e em seguida clicar no botão salvar. Dessa forma, o cheque de terceiro será selecionado para fazer o pagamento de uma duplicata. Então, basicamente, essa é a rotina de duplicatas a pagar, muito semelhante à baixa de duplicatas a receber. Dependendo de como sua empresa trabalha, pode ser que você utilize algum relatório para conferir as duplicatas que precisam ser baixadas. Lembrando que as opções de criar agrupamentos na tela e a possibilidade também de ordenar as informações também podem lhe ajudar bastante nesse processo.